queridos e queridas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Leve. Nós estamos no ar. Aí, gente. Hoje eu quero falar com você, mulher, tá? Que muitas vezes tá lá reclamando do marido, falando que o marido não faz muita coisa pra você, que você tá apontando cansado. Pra mim por quê, meu amor? Que você tá cansado. Hoje o negócio vai esquentar aqui, porque nós vamos falar das polaridades, feminina e masculina, da força yin, da força yang. Como é que é tudo isso dentro da gente, né? Será que nós, mulheres, querendo ocupar, né, um espaço que, óbvio, foi excelente pra gente, né? Ocupar mais espaço na sociedade. Mas será que a gente não exagerou um pouquinho, não? Será que a gente não tá exigindo aqui, ó, querendo competir criando uma guerra com os nossos homens para provar que a gente é forte? Olha. Será? Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí. Aproveita e se inscreve no nosso canal, no YouTube, no Spotify e nós estamos também lá no podcast da Apple. Curte aqui esse vídeo. Para você, homem, aproveita, manda para os seus amigos, manda para sua esposa, porque a gente precisa se unir nisso aí. Porque não é moleza, não. Nós somos santos, entendeu, meu amor? E nós temos uma convidada maravilhosa. Tô entendendo. Hoje, né? Que a gente já gravou com ela. A gente não esgotou o tema. Não esgotamos o tema. Ela é maravilhosa. A gente tem uma história de amizade também, né? E ela tá aqui de novo porque ela tem uma visão como consteladora, tem uma visão aí da sua experiência profissional, de toda a sua história. E sobre esse tema especificamente, ela também faz um trabalho muito lindo. Ela é a Sandra Richelli. Aê, Obrigada, Sandra. Olá! Voltou! Voltei! Mais um e eu posso pedir música, né? É isso aí. Bom, já que ela tá falando de música, ela vai dar uma palhinha pra nós, então. Gente, eu acho que não vai ser legal, a audiência vai cair. Mas eu falei que eu ainda vou participar. Tem o The Voice, né, que vai até 60 anos. Eu tenho um tempo ainda pra se preparar. Exato. Então, no próximo, eu venho preparada. Legal, Sandra. Eu queria que você falasse um pouquinho, pode ser, gente, se você... A Sandra já esteve aqui conosco, nós tivemos um bate-papo maravilhoso falando sobre adultecer, né? Ser adulto. Se você não assistiu, tá aqui, gente, ó. Você pode voltar lá, assistir esse episódio que vai somar muito na sua vida. E foi de lá que a gente falou, não, temos que fazer um outro falando das polaridades, né? E esse episódio também vai ser importante para você. Se puder, volta lá, assiste. Mas eu vou pedir, Sandra, para você também falar um pouquinho da sua história aqui, né? Para quem tá chegando agora e não conhece você ainda. Qual é a sua história, né? Pessoal, profissional? Bom, eu sou Sandra Richelli, né? Sou mentora de mulheres, eu sou mentora sistêmica de mulheres. Trabalhei durante quase 20 anos aí na área acadêmica, como gestora, como professora, e aí vim fazer essa transição para a área de desenvolvimento humano. Na verdade, eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, né? Mas agora é específico, faz uns anos já, eu decidi realmente trilhar essa carreira, não só, né, como uma ajudante, mas também isso aconteceu na minha vida, né? Então, hoje eu trabalho especificamente com mulheres, na parte de adultecimento, nessa parte de reconhecimento, autoconhecimento, e a gente fala muito sobre o tema que a gente vai conversar aqui hoje. É um trabalho que eu faço com elas, que é equilibrar, né, essas energias do feminino e do masculino. E trabalho também com empreendedoras, faço consultoria para pequenas empresas, sempre ali na área sistêmica, com a filosofia, com o olhar sistêmico. E isso agrega muito à nossa vida, né? É mãe, né? Sou mãe, casada, tenho um filho de 20 anos. Que isso, Sandra? Exatamente. Começou cedo, então. Comecei cedo, tenho um filho de 20 anos, um de 13. Então, lá em casa, o masculino impera. Não, mas eu tenho certeza que quem manda lá no final das contas é a mamãe. Sim, com certeza. É disso que nós vamos falar hoje aqui. Exatamente. E daí, a Ju, muito esperta, convidou uma mulher para vir falar disso, né? Para equilibrar. Eu sou um santo mesmo. Eu já vou falar disso aqui. Porque eu costumo falar, Sandra, assim, né? Eu já comentei em outros podcasts aqui que a gente tem a nossa oração à noite com as crianças. Muitas vezes a Juliana está lá terminando de fazer as lancheiras e tal, pro dia seguinte, e eu tô com as crianças já lá no processo já
de agradecimento do dia que a gente passou. E aí eu falo assim no final, né, na minha oração, Papai do Céu, aí eu faço as crianças repetir, né? Vamos agradecer e pedir para que a mamãe fique bem, porque quando a mamãe está bem, a casa inteira está bem. Isso é perfeito, Isso não é verdade? né, Ju? Nossa, é totalmente verdade. Olha, eu convido você, mulher, que está nos assistindo agora, para você realmente abrir um espaço no seu coração para tudo que você vai ver e ouvir a gente falando aqui. Porque isso é real. Tá? Quando nós mulheres, nós estamos bem, a nossa casa vai muito bem, obrigada. Se nós estamos mal, coitado dos nossos filhos e do marido, não é verdade, Sandra? É verdade. Já verdade. dizia Bert Hellinger, a frase que me guia sempre, a paz no mundo começa no coração das mulheres. Coração das mulheres. Né? Nós precisamos saber desse nosso poder de transformar a nossa casa, transformar o nosso casamento, a nossa maternidade. E para isso a gente tem que estar com o coração aberto mesmo, para a gente se deparar com aquilo que precisa mudar e aquilo que está na nossa mão fazer. Não é isso? Exatamente. E esse tema, né, é um tema que as mulheres em especial ficam aí vamos dizer, empolvorosas aí, né, com relação a esse tema, porque nós estamos vivendo um momento, né, Sandra, bastante delicado com relação ao homem e à mulher, socialmente falando. Claro, a gente precisa trazer um contexto histórico, no sentido de que, durante muito e muito tempo, as mulheres foram submetidas, né, a essa questão da força. Não tinham voz, não podiam votar, não podiam trabalhar. Né, em algum momento, quando trabalhavam, tinha assim era uma mão de obra praticamente que escrava, ganhavam muito pouco, uma exploração. Obviamente que existe um contexto sobre isso, né? Um contexto de sofrimento que deve ser respeitado. Vieram, então, as revoluções, né? As feministas, vamos queimar o sutiã, vamos, né, transformar tudo isso, vamos dar voz para as mulheres. E foi excelente. Hoje nós ocupamos, aí estamos trabalhando, tem aumentado as posições de liderança, né, das mulheres nos lugares, etc. Mas está havendo aí uma certa distorção dessa briga pela igualdade entre homem e mulher, não é isso? Exatamente. Eu acho que aí é que está o ponto, né? A briga pela igualdade, né? Primeiro que pela briga, né, também, porque eu sempre falo uma frase, né, para o pessoal do Instagram, para as minhas clientes, enfim, o que eu vejo? Mulheres exaustas caminhando sorridente pelas ruas. É isso. E por que essa exaustão? Por conta dessa luta. É óbvio que a gente precisa honrar essas lutas. Claro. Por quê? Era dessa forma que as mulheres aprenderam a fazer, né? Qual a referência que a gente tinha? A referência masculina da luta. Então, a partir do momento que a gente observou que a gente precisava, sim, ter direitos, que a gente precisava, sim, ocupar o nosso espaço, a gente entendeu que a única forma era lutar com as mesmas armas que os homens, né? E aí uma coisa interessante é isso, eu falei esses dias numa palestra, né, eu falei para as mulheres, eu falei, olha, a gente entendeu que precisava lutar com as mesmas armas dos homens, então a gente foi lá e pegou uma espingarda. Mas dentro da gente, dentro de nós, existe um tanque de guerra e a gente desconsidera completamente isso. Então a gente usa as armas erradas para uma luta, né? E a gente fica exausta, obviamente, porque a gente não está operando ali na nossa energia potencial, né? E esquece do nosso poder. Está desconectado com a essência, né, do feminino. Exatamente. Então, essa luta fez a gente desconectar, porque era o jeito que a gente sabia mesmo. Sim. Mas hoje a gente tem uma outra visão, né? A gente pode parar de guerrear e pode se voltar para dentro e entender que nós mulheres, temos um recurso muito potente e que ele pode ser usado para a gente ir para o nosso lugar. Que isso não é de igual, fragilidade, né? Exatamente. Não, muito pelo contrário. Exatamente. Né? Muito pelo contrário. Isso é força. Acaba, eu acho que existe uma visão, né, Luiz pode complementar aí com relação a isso, que existe uma visão de como se o feminino fosse o sexo frágil, né? Então, nós assumirmos
o nosso falar sobre os sentimentos, o falar sobre... E a gente tem uma grande influência na nossa família. Nós guiamos muitas coisas na nossa família, né? Mas muitas vezes a gente falar sobre essa potência que a gente tem, que é uma potência criativa, que é uma potência de lidar com os sentimentos, com o belo, com os detalhes, né? Tudo isso fica uma comparação como se isso fosse fraco. Isso. E o que é forte é o que o homem faz, é aquele que fica fora de casa, que trabalha o dia inteiro, que se impõe, né, e tal. E aí a gente começa a ver a gente começa a achar que é errado o jeito do homem também. Isso. Né? A gente pega pra gente, mas critica ele, né? E também não há muito espaço para esse ser mulher nessa sociedade que a gente vive hoje, que olha para o lucro, né? Olha para você vale alguma coisa se você produzir, se você tiver um trabalho fora, quer dizer, se você está num trabalho na sua casa, quantas mulheres não optaram por cuidar das suas famílias? Exato. E não trabalhar? Isso é um grande serviço para a sociedade, né? E o quanto isso impacta nas economias dos lares, né? Porque se você for colocar na ponta do lápis o que essa mulher faz, se fossem pagar por todos esses serviços, né? Então, ela está colaborando, sim, né? Com o desenvolvimento da família dela, estando em casa, né? Esse é um tema profundo, né? É difícil... Carro, né, amor? É difícil você, no casal, equacionar a contribuição de cada um. Até nem é muito tema aqui, mas... Não, eu acho que é um tema, sim. De certa maneira... trabalhos de casa não são considerados, eu não sei de certa maneira, né, como que cada família faz, tem a sua dinâmica, mas é considerado como se fosse algo de menor valor, o que não é. Basta você trocar de lugar um dia para você ver. Né? Então vamos fazer o seguinte, hoje você cuida da casa por uma semana, né? Vamos ver como é que vai ser. Então você já começa a ter uma dimensão do que é o outro trabalho do outro. Né? Mas o ponto que eu queria voltar é assim, nós temos o hábito de classificar coisas, nós gostamos de classificar certo, errado, bom e mal, o que é feminino, masculino, a gente começa a classificar as coisas. Né? E eu não sei, essa visão sistêmica tem me trazido um olhar muito mais de inclusão do que de classificação, porque a classificação ela gera, de alguma maneira, uma separação das coisas. Então, veja, o mundo precisa do olhar feminino. Perfeito. E o mundo precisa do olhar masculino, que são diferentes. Sim. Então, a ideia de diversidade, e hoje tem sido colocado isso como algo muito importante, né? E aí é questionável, tem linhas de pensadores que acham que tem que ser impositivo, tem outras que acham, enfim... Não vou entrar no mérito agora, porque é um tema muito grande para mim, para de repente ficar falando o que eu acho, é só uma opinião, né? Mas é isso que vocês falaram, né? Você vê, nós chegamos até aqui, e aí, de novo, é a realidade que se apresenta. A partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar brigando porque o homem foi a maneira que deu certo por um período e não deu certo? Não, eu acho que a proposta agora é de que forma nós podemos ter o melhor dos dois. Isso. Eu acho que é esse, não tenho certeza, é esse o pensamento, né? E o homem também saber o seu lugar e se retirar na hora que a situação exige que seja uma tratativa que seja do potencial feminino. Não importa onde. E a mulher também, né? De repente dá um passo para trás e fala, não, isso aqui quem pode resolver é o masculino, né? E eu não preciso classificá-lo como melhor ou pior. De jeito São nenhum. diferentes. Olha, possuem atribuições diferentes. Foi perfeita a sua colocação. Tá? É mesmo, meu amor. O equilíbrio, que lindo. Olha, foi perfeita, porque é exatamente isso. A gente não quer criar uma ruptura, mas é pensar que tudo isso faz parte e que tudo isso é necessário. A gente precisa estar alinhado e só é possível fazer esse alinhamento com a nossa origem, né, a partir do momento que a gente percebe alguns sintomas de que as coisas não estão indo tão bem. Né? Eu acho que você podia falar um pouquinho, Sandra, desses sintomas que as mulheres de hoje, né, as mulheres que estão com as suas energias desequilibradas, né, do feminino e do masculino, qual é o resultado que elas estão tendo na vida delas?
Então, acho que o primeiro passo é a gente entender o que é essa energia masculina e feminina que a gente está falando aqui, né? Porque muitas pessoas não têm contato com essa dinâmica. São energias mesmo, são formas da gente se comportar, pensar, né? E todos nós, todos os seres humanos, independente de gênero, sexualidade, todos nós temos essas duas energias, esses dois movimentos dentro de nós, né? Todos nós viemos aí de uma mamãe e de um papai. Sim. E é daí que vem esse conceito. Então, a energia feminina e masculina, ela tem as suas características diferentes, né? Então, a masculina, ela é mais ativa, focada. Nós recebemos as duas, né? Exatamente. Todos nós temos as duas. Né? Então, a energia masculina é o foco, a objetividade, o direcionamento, né? A confiança, a postura, a força. A energia feminina é a sutileza, a beleza, são os projetos, né? Aqueles sonhos que a gente tem, né? É você enxergar, igual aqui, você enxergar os detalhes das coisas, né? Você conseguir descansar, né? Você conseguir... Receber, né? Exato, receber é o servir. E aí, o que acontece? Quando você está no desequilíbrio em uma das duas polaridades, você tem esses sintomas. Então, quando você está muito nessa energia masculina, movimentando muito isso, você tem dificuldade para descansar, né? Mas você é muito executora, muito braba, você vai lá, realiza, e isso faz com que você se sinta completamente exausta. Vem até um pouco da agressividade, né? Aquela impaciência... Né? Né? Oi, minha vida. Oi. É isso? Engraçado. É isso? Eu não sei, mas eu não sei se isso Produção, acontece é só isso? comigo, né? Mas eu acho que acontece Você bem já está frequentemente, identificando né? essas características? Vai, Sandra, continua que eu vou anotando tudo aqui. Anote, porque... Gente, você que está assistindo, já pega um papel e uma caneta e já anota. Você que é homem ou mulher, anota, porque depois isso vai fazer uma diferença nos seus relacionamentos aí. Pra Que você você se Por nem isso que eu tô perceber, falando, né? ó. Se perceber. Exato. Eu acho que isso aqui é muito mais para os homens poderem ajudar as suas mulheres, tá vendo? Você que tá assistindo, cara, manda pra tua mulher esse negócio. Isso, já compartilha, Entendeu? porque vai ser esclarecedor. Vai lá, Sandra. E quando a gente está muito na polaridade do feminino, que é óbvio que para a gente é bom, Sim. porque a nossa polaridade básica das mulheres é o feminino Ok. e dos homens é o masculino. Sim. Mas se eu tô só no feminino, eu não tenho execução. Sabe aquela mulher ou aquele homem, aquela pessoa que planeja Não sai do lugar. e não sai do lugar? Então tá sempre ali na vagarosidade. Extraordinário Então isso isso. também não é bom. Olha Né? isso, mulher. Se Extraordinário. você tá sentindo, né, que você tá... Quer dizer, nossa, começa um curso, não termino, começa um projeto, não termino, começa uma coisa e paro no meio. Isso tudo tá demonstrando que você tá com a sua energia feminina aí em desequilíbrio. Exato. E aí, né, fico pensando, né? Não é à toa que nós fomos feitos de um papai e de uma mamãe. Né? Exato, porque onde está a leveza? No equilíbrio, né? E aí, primeiro, a leveza está na consciência dessas duas energias, né? Porque a partir do Ok. momento que você consegue entender como que elas acontecem dentro de você, você toma consciência e consegue se movimentar entre elas. E a consciência dela faz com que você, naqueles momentos mais tensos, consiga ir para a sua energia base. Então, nós, mulheres, por exemplo, a gente pode ir para a nossa energia feminina, que é aquele momento de descanso, de cuidar da casa com leveza. Então, a gente tira um pouco o peso do masculino, que ele é necessário. Então, é isso que é importante, que a gente tem falado desde o início desse podcast, a necessidade do equilíbrio. Porque o feminino planeja, o masculino executa. Então, eu preciso encontrar. Olha que Tem legal. uma metáfora que eu sempre faço, que é do arroz, né? Você pega lá um saco de 5 quilos de arroz. Se você segurar ele numa mão só, ele vai ter uma sensação de peso. Se você segurar ele com as duas mãos, ele vai parecer mais leve. Ele continua tendo 5 quilos, mas a sensação de peso é mais leve. Se você segura ele com a mão que você tem mais habilidade, você tem mais equilíbrio, você Sim. consegue segurar por mais tempo. Perfeito. Se você segura ele com a mão que você tem menos habilidade, você consegue segurar, Sensacional isso. mas é mais desequilibrado, você tem um pouco mais de dificuldade, não consegue Perfeito. segurar por tanto tempo. Então, as nossas energias são assim. Então, a sua energia base, ela te traz mais equilíbrio, né? Você consegue sustentar, mas a outra energia, ela vem para trazer leveza, né? Então, a gente precisa o tempo inteiro estar nessa dança desse equilíbrio.
E aí, às vezes, as mulheres que estão assistindo lá em casa, te ouvindo falar, né, sobre isso, então, não, mas peraí, né? As mulheres, né? Empoderadas. Com o Yang lá em cima. Olha aqui, mas peraí, então eu não posso ir lá e definir, e ganhar meu dinheiro, e não vou ficar ser chefe dependendo de dos homem. homens. Não, peraí. Não é isso. Não, deve, né? Você deve ocupar o Vá, seu espaço, né? com Não é uma certeza. briga por espaço. A grande questão hoje eu acho que nós não precisamos ser iguais aos homens. Isso. Você não precisa se igualar numa posição. Gente, isso foi um grande aprendizado para mim. Luiz, quando me conheceu, né, minha vida? E a sensação que ele tinha, né, era essa, da mulher dependente, que tem seu dinheiro, que trabalha, e rolo compressor, né, turbo ligado, e vamos que vamos. E aí ele me falava uma coisa, né, que me marcou muito no início da nossa relação, que ele dizia assim, olha, ele percebendo, e é tão engraçado, né, Sandra, que quando a gente está assim, eu digo, anestesiada, quando a gente está desconectada, a gente não percebe a imagem que a gente passa também para as pessoas. Isso. E um dia um aluno meu falou assim para mim, professora, né, porque você é meio feminista, né? Nossa, aí eu olhei e falei assim, eu? Feminista? Eu não sentia que eu era assim, mas a minha postura de que não preciso do homem, sou autossuficiente e tal e tal. E na verdade não é que a gente precisa, né? Nós estamos completas, mas eu quero ter uma família, eu vou precisar de um homem para isso. Sim. Né? Eu quero viver um grande amor, um relacionamento, viajar, curtir a vida com um homem, eu vou precisar do cara, eu não consigo fazer isso sozinha, né? Então, assumir aquilo que eu preciso e que eu quero, né? Mas hoje as mulheres estão nessa postura de que não precisam do homem para nada. Né? Nós estamos vendo cada vez mais mulheres com 40, 45, sem ninguém. E olha só, para nós homens, né, existem algumas coisas que eu aprendi nessa caminhada com a Juliana, que são sintomas de que a mulher está com esse lado, mas na época eu não tinha esses conceitos, né, mas eu percebia, porque isso se confrontava comigo. Então, a gente chegava no restaurante, às vezes chegava lá, aí ela, garçom, você... Estávamos lá com a minha família. Ela e eu dizia o negócio todo. Eu olhava. Não, ele vai assim, comer isso aqui, tá? Eu falava assim: bom, peraí, ó, o meu pai vai querer isso, a minha mãe vai querer aquilo. Você quer o quê? Não sei o quê. Tipo, eu falei. Eu que. Entendeu? Comandava. Aí, né, escolhia o vinho, fazia cursos de vinho e tudo mais, e não sei o quê. Então, veja, não é que não. É a postura, porque ela pode até... Hoje, às vezes, a gente pode até chegar de repente no restaurante e ela vai lá, mas toma hoje, frente, como é que é, vida? Mas hoje normalmente, não, já tem um tempo. Como é que é? Aí, hoje que eu digo já tem bastante tempo, né? Mas que eu me deixei ser conduzida, que isso era muito difícil pra mim. Eu entreguei pra ele o controle. E algumas mulheres podem estar dando um pulo dessa altura. Como assim? Entregar o controle. Mas, coisas que são muito mais fáceis. É isso que eu queria falar, resgatando a fala inicial. Veja. Coisas são mais fáceis para mim, como homem. Coisas são mais fáceis para ela, como mulher. Isso não quer dizer que eu vou deixar ela fazendo tudo que é mais fácil para ela. Porque eu sei que também chegou uma hora que é pesado, como, por exemplo, trocar a fralda das crianças, cuidar toda da refeição, toda a dinâmica da casa. Então, tudo que eu puder ajudar um pouquinho, porque ela tira de letra. Para mim é um esforço grande. Mas qualquer coisa que eu faça... Eu não acho que é tão esforço para você, minha vida. A gente vai aprendendo. Não aprendi bem com o meu papai. Né? Enfim. Mas tudo que eu puder ajudar ali, dá uma aliviadazinha nela. Então ela reconhece isso como um esforço, porque ela sabe que para mim é difícil. Exato. Ou para mim é mais difícil do que é para ela. Né? Isso, e às vezes, como tem algumas coisas que para ela também é mais difícil, e ela pode até participar junto com você, mas é mais difícil. Né? Esse é o equilíbrio. Né? Na verdade, aí o que eu gostaria de costurar com essa fala inicial era o seguinte: olha, aí você imagina que eu já vou entrar em outro assunto já. Não, mas eu nem terminei o meu. Eu sei, eu vou só... É porque a gente fala lá em casa que a gente vai abrindo janelas e depois a gente vai igual um alfaiate costurando. Aí, olha só. Nós falamos aí do casamento, né? Casamento é algo que tem sido, de certa maneira, se fragilizado ao longo do tempo. As pessoas não têm desejado se casar, montar famílias, né? E a Brené Brown, ela traz para a gente uma reflexão sobre a coragem, que o maior ato de coragem é amar.
Porque o amor não há garantias. Então, não há garantias que o outro vai te amar, ou que vai ficar com você até, né? Ou numa pior instância, o outro pode perder a vida. Sim. Aí quando você tem um filho, de novo, novamente, você coisa. não tem garantia de que esse filho vai ser feliz. Você não tem controle você sobre não o que tem vai acontecer controle. com seu filho, né? Então, eu queria dizer que casar é um ato de coragem. E aí o cara se casa, e em vez de ele potencializar, porque, veja... Duas pessoas juntas, né? Não, na verdade são 4. Como a gente tá, porque Sim. eu tenho o meu lado masculino, eu tenho o meu lado feminino. Nossa, uma boa visão essa. E aí, a Juliana tem também. Pô, vamos juntar essa galera toda para tirar o máximo que a gente puder da vida. Não é verdade? Era isso que eu queria costurar. Hoje maravilhoso, né? Maravilhoso. Foi um prazer estar com vocês hoje, finalizando. Crias, vamos fazer esse corte aqui, ó, da fala do Luiz, que tá poderosa. Hoje ele tá inspirado, ó. Corte que eu digo é para fazer os vídeos. Eu sei, tá? Não vai cortar você, não. Mas é verdade, isso é lindo demais. Mas para isso, a gente como mulher precisa reconhecer toda essa força, essa riqueza que vem do sistema do parceiro e o parceiro reconhecer a força e a riqueza que vem do sistema do outro. Aí as mulheres que não estão bem com as suas próprias mães vão se dar bem com as sogras? De jeito nenhum, Nossa, né? Ou às vezes até se se dá, mas projetando, né? Querendo que a sogra seja a mamãe, né? Exatamente. Então, se eu lá critico a minha mãe, de alguma forma eu tenho alguma queixa com a minha mãe, provavelmente eu vou olhar para essa minha sogra, mãe, né, do amor, do homem da minha vida, e vou olhar com crítica para ela também, né? Quer dizer, olha que esse assunto, gente, olha quanta coisa lá profunda tem. Não é só simplesmente uma briga por espaço. Porque o homem e a mulher, essa é uma discussão até bastante superficial que se rola aí muitas vezes com relação ao espaço do homem e da mulher. Não é isso. É uma questão muito mais profunda do quanto você está numa postura por não estar ancorada e curada no seu feminino. Isso. Né? Quais são as suas referências desse feminino, né? E para isso a gente precisa olhar para as mulheres da nossa família, para as mulheres que nos influenciaram, para as mulheres com as quais nós convivemos, e a gente fazer uma grande reverência, porque nós somos mulheres a partir destas mulheres. Então, se você tem críticas às mulheres da sua família, sua mãe em especial, suas tias, sua avó, sua bisavó, né? É muito comum na primeira sessão, eu faço o genograma, e quando chega lá na bisavó, quem sabe da história da bisavó e do bisavô, normalmente não conviveu, mas escutou falar algo sobre ela. Nossa, né? Isso aí é um perigo. E assim, é um perigo, mas é algo muito natural, porque alguém vai passando as informações adiante a partir de uma lente de quem viveu e de quem experienciou algo. Então, não necessariamente é a realidade, mas é algo do que a pessoa ouviu, observou e sentiu que é assim. Então, eu sempre faço um convite da gente trazer todas essas mulheres, os homens, e a gente fazer uma profunda reverência, porque nós não temos a menor condição de entender nem saber o que rolou lá, quantas gerações para trás. A gente só pode abrir um grande canal para receber tudo isso. E, lógico, olhando para trás, nós temos na nossa mãe coisas que a gente pode dizer assim, puxa vida, agora eu poderia fazer um pouco diferente. Você pode, mas você pode fazer isso com respeito. Não querendo mudar na sua mãe. Poxa, ela deveria ter feito algo diferente. Não. Ela fez o que ela deu conta de fazer, minha querida, e ponto. Isso não tem nada a ver com você. Você olha para ela e diz, mamãe, obrigada por tudo que você fez, do jeito que você fez. Eu deixo com você isso que você fez, da forma como você conseguiu fazer. Me abençoa agora se eu fizer um pouquinho diferente. Aí isso você traz respeito, porque nós podemos melhorar a cada geração. Nós podemos sim melhorar uma lente, ter uma visão diferente, mas não querendo ser melhores do que a nossa mãe. Então nós vivemos um momento, Sandra, onde as mulheres estão rivalizando pra caramba, as mulheres rivalizam umas com as outras, as mulheres não têm sororidade, né? Elas não têm, poxa, o quanto que nós mulheres juntas, o que eu vivo lá, você que tá com um filho de 20, um de 13, o quanto eu posso aprender com você, com os meus filhos agora pequenos, você já passou pelo que eu passei.
Com né? certeza. E o quanto nós duas juntas, você compartilhando comigo, você trazendo a sua realidade, seu casamento. Já quantos anos de casamento? 20. Vai fazer Olha 21 agora. 21 anos de casamento, né? Nós estamos aí na metade da sua trajetória. O quanto a sua trajetória pode cooperar, né? Me ajudar na minha trajetória. E nós estamos aqui desalinhadas com a nossa energia do feminino, criticando a mulher que faz isso ou aquilo, criticando a mulher que toma essa atitude, não ficando felizes com o sucesso de outra mulher. Isso é só um sintoma, como você mesmo falou, né, minha vida? Um sintoma de que tem coisa aí para você olhar. Você tá fora do seu lugar no seu feminino, você tá desconectada. E aí você não consegue aproveitar essa força que vem ter respeito por outras mulheres. E outra coisa, além de não respeitar as mulheres, tá? A gente também não respeita os homens, tá? Se for olhar para minha história pessoal, o Luiz deve ser o quê? Meu 6º namorado, né? 7º namorado, nem sei. Perdeu as E um contas. assunto Perdi minhas delicado agora. contas. Eu namorei muito antes, até chegar no Luiz, né? Namorei longo tempo, comecei cedo também, namorando muito menina. E quer dizer, eu tinha um respeito pelos homens? Nenhum. Não. Nenhum respeito pelos homens. Aí o cara me traía, entendeu? Aí eu falava, nossa, como assim? Me traiu. Eu tinha algum respeito. Eu falava, você se acha melhor do que eu? Então tá aqui, ó. Você achar bem melhor do que eu. Pra você ficar no seu lugar. Exatamente, pra você ficar no seu lugar. Olha aqui, ó, tô com outra mulher maravilhosa ocupando o lugar que você tá aí pra fora olhando. Então, quer dizer, eu olho pra relação, falo, poxa, fui traída. Mas espera aí, onde você tava nessa relação? Aí você quer só falar que os homens traem, mas e o quanto nós, mulheres, saímos do nosso lugar? Isso não quer dizer, gente, eu não tô querendo proteger o homem, não, até as mulheres traem também, não é essa a questão. Quem trai tem que arcar com as consequências dos seus atos, como qualquer outro. O que eu tô querendo ampliar a sua percepção é de que a traição muitas vezes acontece, acontece sempre que existem dinâmicas entre o casal. Existem lealdades né, de cada um dos parceiros. Existe um movimento da mulher sair do lugar de mulher para ser mãe. Mamãe do homem, né? E nós fazemos isso, nós mulheres temos que tomar cuidado danado com isso, né, Sandra? Ser mamãe. Quando a gente vira mamãe do marido, quando a gente fica dizendo para ele como ele tem que fazer, tudo que ele tem que fazer, você marca médico. Não que você não possa fazer isso, tá? Você pode até fazer isso. Mas qual é a sua postura quando você faz isso? Como uma gentileza, né? Como um carinho. Exato. Mas não, a minha postura quando eu faço isso é porque eu tô cuidando dele como se fosse um filho. Ele sem mim, eu que cuido do médico dele, eu que cuido disso, da viagem, da mala, do não sei o quê. Nossa, você tá tão calado, meu Deus. Eu tô achando também. É que o feminino deu uma saltada. O feminino, né? Morou aqui demais. Você viu, Luiz? Eu tive Por que isso me que ele tá aqui pra equilibrar, né? Mas quer dizer, a gente fica muito nessa postura e aí a gente se queixa da forma como é que o nosso relacionamento amoroso tá, né? A gente traz muitas queixas, né? E dos grandes bloqueios que eu vejo, tanto como percepção da minha própria vida, quanto das mulheres que eu atendo, é isso, né? A primeira imagem que eu vejo, que a gente tem de referência entre masculino e feminino, como você disse, é o papai e a mamãe. Sim. Isso que você falou é perfeito. Quanto mais críticas, mais a gente bloqueia. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tenho dificuldade, eu que estou na energia do masculino, que quero ali a minha independência, que quero o meu lugar, o meu espaço, mas que esse espaço precisa ser igual o do masculino, porque a gente aprendeu assim. E tá tudo bem, mas você pode fazer diferente agora, né? Então a gente vem nessa dinâmica da luta e da guerra, porque às vezes lá atrás a gente viu a nossa mãe servindo. Exatamente. E a gente achou aquilo na nossa cabeça, que ela não estava feliz e que você queria algo errado, alguma semelhança com as histórias aí, né? Então você critica a mamãe. E aí eu até falo, gente, eu sou consteladora, né? Faço a formação de constelação e a gente aprende muito com a filosofia sistêmica. E aí você critica na sua mãe. E aí hoje, fazendo todo esse trabalho de equilíbrio entre masculino e feminino, trazendo isso para as minhas mentoradas, no meu próprio processo, o que eu precisei fazer? Trazer muito do que a minha mamãe fazia. Olhar, Perfeito. Então minha mamãe fazia tantas coisas, né, para o meu pai ou na vida dela, e eu falei, caramba, e o pior não é você
precisar fazer coisas iguais. O pior é você fazer e ver que aquilo é bom. Tudo que você criticou, a maioria das coisas que você criticou, você fala, caramba, mas não é que é bom mesmo? Ela estava certa. Esse é o exercício de humildade, né? Você olhar para essa referência. E o masculino também, né? Então, você olhar para o seu papai e, de repente, você acha que ele poderia ter sido melhor, é fraco, ausente. Exato. Esses dias eu ouvi uma fala bonita sobre o pai ausente, né, de uma consteladora, a Elza, e, nossa, tocou muito meu coração, né? Ela falou assim, uma das mulheres comentou com ela, meu pai é ausente, eu nunca tive contato muito com meu pai, porque ele trabalhava muito. E ela falou para a moça, imagina, o seu pai nunca foi ausente, ele sempre esteve presente, porque quem sustentava a sua casa? Exatamente. Então, ele estava ali presente o tempo inteiro. Então, olha como a gente precisa mudar essa nossa visão. Né? Então, tudo bem, tudo que a gente aprendeu lá atrás, a forma com que a gente aprendeu lá atrás, já foi. Então, hoje, a gente pode olhar para isso de uma outra maneira. E fazer a nossa história, né? Eu quero fazer um convite para as mulheres fazerem a seguinte reflexão. Porque é o seguinte, normalmente, nós como crianças entendemos que o nosso pai está ausente, não porque nós percebemos dessa forma, até porque muitas vezes a criança já nasce num contexto onde o pai está ali realmente só à noite, ou no caso da Juliana, ele vinha uma vez por mês para casa. Então, a criança em si... Você tem um caso, a sua própria filha. Sim. Né? Já nasceu num contexto dos pais separados, né? Sim. Ela pode experienciar uma... Claro, de repente ela pode trazer isso dessa forma, né? Mas o convite que eu quero fazer para as mulheres nesse caso é o seguinte, de que, normalmente, as crianças absorvem a queixa da mãe, da ausência do marido e não do pai. Inspirado hoje, hein? Entendeu? Nossa, tá do poder hoje, hein? Não, é verdade. Então, a criança ela não tem, às vezes, essa percepção da ausência ou da presença. Né? Claro, ela sente saudade e tal, mas ela não sabe dizer se isso é muito pouco, ela não tem essa reclamação. Sabe se é bom, se é ruim, né? Para ela tá tudo bem. Claro, ela tem a mãe ali todo dia sentido. e o pai vem ali, né, e tal. Ela pode sentir uma falta, mas a atribuição de valor, exato, né, com relação àquela experiência vem da própria experiência da mãe. O que eu tô querendo dizer é que tome cuidado certeza. com o que você reclama do seu marido, que eu entendo que a mulher gostaria que o marido estivesse mais próximo ali, enfim, dar uma frequência maior, tá mais presente. Mas isso, quando você fala isso para os filhos, você reclama isso de forma aberta, ou sua postura está nesse sentido, a criança absorve. E ela entende. Hora. E ela entende também que o pai dela está ausente. E aí, é importante. E veja até se você não aconteceu isso com você quando você era criança, né? Se as críticas que você tem hoje não foram nesse contexto de absorver, de repente, a crítica da mamãe. Ou até a crítica do papai, né? Nossa, queria que sua mãe fosse assim, fosse diferente. E aí você vai absorvendo isso e trazendo como realidade para sua vida, né? E dentro desse contexto, nos meus atendimentos, né, quando eu atendo as mulheres, eu vejo que muitas vezes a criança, então, por exemplo, essa mãe, eu atendo muitas mulheres que estão em processo de divórcio, estão separadas, né? E aí é aquele processo doloroso, né? Os filhos ficam ali no meio. E muitas vezes essa mulher tem várias queixas, como o homem também tem, né? Lá as queixas dele com relação à mulher. E os filhos assumem a briga dos pais, assumem papéis do pai ou da mãe ali para falar, olha, então, por exemplo, às vezes acontece da menina começar a dar um monte de problema, enfim, vários sintomas ali para dizer, olha, é meu pai, entendeu? Eu tô sentindo falta do meu pai. Olha, você tá falando isso do meu pai, então tá aqui. Ela começa a se comportar igualzinho ao pai. E a mãe fala, ai, meu Deus, eu vou arrancar meu cabelo. Como é que ela foi parecer com o pai, né? Óbvio, ia parecer com quem, né? Exato. Então, quer dizer, esse processo, a criança, né, os filhos, começam a ser representantes daquele que está excluído, né? Então, por isso que nós mulheres, e assim, isso parte muito de nós, né, Sandra? Muito. Os homens fazem isso também, tá?
mas eu vou dizer que a mulher faz com uma frequência muito mais alta, a gente né? tem essa tendência mesmo, né? Eu acho que é por conta do próprio feminino mesmo, né? E por conta de coisas do passado, Exato, da maneira eu acho com que hoje a gente está vê, cobrando né? algo que até o Décio fala, né? O Décio, nosso professor de constelação familiar, ele fala isso. As mulheres de hoje estão querendo vingar as mulheres lá de trás. Hoje, o masculino que hoje rola, os homens, a gente foi ao hospital, né? Levar a Ana Júlia para fazer brindar a vida. Ah, gente, e esse cheirinho desse café? Ai, delícia. Um brinde ao feminino e ao masculino atuando juntos na nossa vida, não é? E, Sandra, a gente foi, e é comum, né, quando a gente vai ao hospital, levar como a gente vê os homens sozinhos com os filhos. Bebê ainda. Bebezinho, né? A última que a gente foi essa semana, tava lá um cara todo fardado do exército, com a mochilinha do bebezinho, do neném, indo lá na consulta com o médico. Meu marido fazia isso, né? Meu marido ficou arrepiada, um mês gente, assistindo aula com meu filho mais novo, na salinha de aula. Aí ele fez todo o processo que a gente faz, né? Ele ficou dentro da salinha, depois ele ficava fora. E meu filho mais novo lembra até hoje. Tanto é que a gente trocou ele de escola agora. E ele falou, mãe, será que o pai vai ficar lá na janela me olhando? A gente deu risada juntos, né? Porque a gente começou a brincar. Nossa, filho, é transição. Foi explicar pra ele. Nossa, ele tirou de letra, né? Daí ele brincou. Ele falou, o pai vai ficar lá na janela me olhando. Porque ficou um mês lá junto com... Então, olha pra você ver, né? Como nós mulheres, estamos criando uma encrenca danada, uma guerra danada com os homens que hoje estão tão disponíveis, né? Para todo esse universo. E aí, voltando só àquela questão, né, da minha história pessoal, é que eu fazia todo esse movimento de ser uma mulher independente, autossuficiente, não preciso do homem, então eu aparentava isso. Quer dizer, quais eram os homens que iam chegar, se aproximar de mim? Você que está nessa postura, olha só o homem que você vai presta atenção. O homem que vai se aproximar de você é um homem que está na potência masculina? Mas, pô, se essa mulher já tem, né, já tem um peru lá, para que eu vou lá levar o meu? Chegamos agora ao auge do podcast. Caraca. Ela já tem um peru embutido nela. Tem o termo, né, que eu ouvia muito na faculdade, né? Eu fiz faculdade na área de gestão empresarial. Então, a gente colocava o terninho e nas reuniões tinha que pôr pau na mesa. Mas ele usa muito. Não, de jeito nenhum. Então, quer dizer, a gente já tá lá com... Pra que o cara, um homem na sua potência masculina, vai ser atraído por uma mulher como essa? Não vai. Ele vai se afastar. Quem eu vou atrair, então? Falando de energia, eu vou atrair aqueles homens que estão mais na polaridade feminina. Do feminino. E aí, gente, se você tá aí em casa reclamando, ai, meu marido não me ajuda, o meu marido não faz isso pra mim, o meu marido não faz aquilo, é que provavelmente você tá ocupando um espaço. Exato. Essa sua energia de receber, que é a energia feminina, você tá em desequilíbrio e tá fazendo muito mais impedindo que o seu homem faça e ocupe esse lugar. Eu já cheguei ao ponto nos meus relacionamentos anteriores, era isso, eu que mandava flores, eu que surpreendi, não que o homem, a gente não possa fazer isso, né? Claro. O problema é a postura com a qual você faz isso, né? E eu é que pagava, não, o cartão de crédito aqui. Deixa comigo. Né? Deixa comigo, eu passo o cartão, eu sou poderosa, eu ocupo todo o espaço e tal. E aí, o que acontecia? Os homens, o que eu me relacionava, eles não se mexiam para ocupar o seu espaço masculino comigo. Eu ocupava tudo. E aí, a gente tá lá, triste. Então, eu sempre falo para as mulheres que eu atendo, vocês têm que dar um passo para trás. Eu também. Eu faço esse exercício com elas lá no espaço. Eu ponho elas em pé e falo, imagina o seu marido do seu lado. Agora, dá um passo para trás. E para muitas, quando estão muito na execução, né, nesse masculino, eu falo, a mãozinha para trás. Em alguns momentos, fisicamente, eu coloco a mãozinha para trás. Hoje, a gente estava chegando aqui no podcast, né, daí tá descarregando algumas coisas do carro, daí você falou, né, Ju? Não, deixa que o Luiz leva as... Eu já tava lá querendo pegar o peso, né? Pegar as coisas. Não, isso é do masculino. Então, muitas vezes, tem que pôr a mãozinha pra trás. E não né, Sandra, que nós não podemos carregar. Se precisar, a gente carrega também. Mas é o seguinte, isso aqui, eu aprendi aqui que, na graça de Deus, eu encontrei este...
Mas a gente Depois encontra... de fracassar demais nos meus relacionamentos. Olha lá. Mas, ó, Fala, minha vida, isso fala. faz muita diferença, né, Não, Luiz? mas tem uma coisa. Eu também já errei muito e continuo errando. E tem uma coisa no coaching que eu acho muito legal, que eu uso nas negociações e nos tratados, né? Que quando você vai iniciar um jogo, tá? As regras precisam estar claras no início do jogo, né? Porque se você mudar a regra no meio do jogo, dificilmente aquele que está jogando com você não vai aceitar. Ou ele vai ter uma resistência para aceitar uma mudança no meio do jogo. O que acontece é que no casamento a gente não sabe disso. A gente entra com uma regra meio abstrata. Ou as regras não estão tão claras. E as coisas vão se organizando no meio do caminho e um ou outro vai se colocando com esses conceitos que vocês estão trazendo, ou mais para o masculino ou mais para o feminino. Aí daqui a pouco passa-se 10 anos, já com filhos e tudo, a mulher ou o homem tem uma queixa clara, autêntica, eu tenho certeza que é. Sim, normalmente que não são, né? Pô, às vezes o cara chega lá, faz uma reclamação específica, pô, minha mulher não vê isso, não vê aquilo, é autêntico. Sim. Mas e quando você casou, como é que era? Isso não foi discutido lá atrás? Não dá para discutir isso lá. Vai ser o casamento daqui a 10 anos. Então, essa regra não vale para o casamento. Não vale porque ela não é possível de ser executada. Bom, o que eu recomendo? Né? O que eu recomendo? Estabeleça novas regras. Eu sei que é difícil pra gente falar. E ter clareza, né? De falar, porque às vezes o casal não fala. Era isso que a gente ia falando no carro, né? Porque exatamente, né? Então, assim, eu tenho vergonha de dizer que eu preciso. Já começa por aí a encrenca. Vamos dar um exemplo real? Por exemplo, a questão sexual, homem e mulher. Existe uma diferença mesmo. Claro. Então, por exemplo, o Luiz, se deixar, ele quer todo dia, entendeu? Não é assim também. Tá vendo como é que são as coisas? Ele quer todo dia. Alguma coisa tem que ter, Alguma coisa tem que rolar. Um namoricozinho não é bom? Pô, todo dia. Oxi. Ué. Mas eu não vou dar conta de todo dia, mas entendeu? Quando a energia feminina tá no trabalho, a gente fica um pouco mais animada, não é? Olha, mulheres, ativação da energia feminina aumenta a libido, viu? Então, se você tá aí com a sua libido baixinha, é porque provavelmente você deve estar lá no masculino exausta. Traz o feminino que o namoro volta. Trazemos seu amor em 3 dias. Promessa. Olha, é depoimento aqui, não é nem como profissional só, não. O seu dinheiro de volta, né? Bom. Mas quer dizer, muitas vezes, a gente chegou um momento do nosso relacionamento. Não, mas espera aí, minha vida. Chegou um momento do nosso relacionamento, né? Principalmente depois dos filhos, quando as crianças nasceram, que foi o grande ápice da minha crise pessoal, né? Foi logo após o nascimento. Eu fiquei muito tempo, assim, totalmente libido lá embaixo, né? Amamentando, meu foco era outro, crise, entendeu? Coitado aqui ficou subindo as paredes. Os maridos não sabem nem o que fazer nesse momento, não, maridos? Isso, mas essa é um período perigoso, porque às vezes o camarada pode buscar as suas necessidades. Pra aguentar ali. O cara tem que ter, isso é um homem que segura, porque é um momento que a mulher está passando, então né, e muitos isso não o casal. entendem esse momento, e é natural isso, e tem esse momento, que é um momento, mas às vezes a mulher fica nesse momento, né? E eu acho que é legal a comunicação sobre isso, é um tabu entre o casal. Muitas vezes o homem, então quantas vezes foi uma coisa, né? Que entre a gente cresceu, porque o Luiz também ficava meio assim de falar que ele queria ter, hoje eu tô afim de, vamos lá. Não, na verdade, é que você a gente vê que a fala... romantiza demais, né? Mas é uma fala, muitas vezes, que por trás dela tá, eu não quero dizer que eu preciso. Da mesma maneira que a mulher... Isso, minha vida. A mulher pode chegar e dizer assim, olha, eu gostaria, não preciso, tá vendo? Eu gostaria que você ficasse com as crianças para eu descansar. Ou para eu ir, sei lá, para eu ir para o salão e eu não ter preocupação de voltar para pegá-los na escola. Então não é eu gostaria, eu preciso. O eu preciso, acho que é difícil para os dois lados, né? Aí o homem também dizia, cara, eu preciso dar uma aliviada. Será que não dá pra gente fazer uma noite romântica? O cara é difícil, porque você imagina, o cara chegou numa posição, num status, sei lá, o cara é empresário, o cara, tá bem sucedido. Tem que pedir aí tem que pedir pra mulher que ele entende que é obrigação dela fazer. E a frase, né? A frase, eu preciso de você. Potente isso. Eu preciso de você.
Como assim? Então, Como assim? Sim. Sim, Sim, fazer a favorecer, estrutura. né? Dar estrutura Então, para isso. para mulher, o negócio começa 24 horas antes, nossa, né? A gente Esse fez o ECC, né? O Encontro É. de Casais com Cristo, e tinha um senhor maravilhoso, né? Com a esposa. E ele fez essa brincadeira. Então, o homem, ele é um fogão elétrico, né? É o micro-ondas. sim. Não, é um fogão elétrico. Apertou o botão, o bicho já tá aceso. Vamos embora. A mulher, não. A mulher é um fogão a lenha. Você tem que assoprar. Olha que gente maravilhoso. Não é maravilhoso você ver essa metáfora? Assoprar o dia inteiro pra noite ela pegar fogo, Showzinho hein? espetacular. Cara, espetacular. Espetacular. o casal. Maridos, vamos cortar lenha. Então, mas olha só. Dicas interessantes nesse podcast, hein? Porque você vê, né? Aí a gente está falando dessa questão do masculino e do feminino. É importante o casal fazer reuniões, né? Para poder discutir isso de forma clara. Porque, na verdade, eu vou entender que eu vou estar fazendo, e aí é quando a gente fala que a gente começa a trocar no positivo, e eu sempre tive dúvida, né? Mas como é que na prática eu vou ficar trocando no positivo? E eu entendo que é exatamente isso. Na hora que eu começo a dizer claramente o que é bom para mim, o que eu quero dessa relação, no aspecto sexual, Nossa, no aspecto... espero, né? Isso é um relacionamento de adulto, casa. né? Isso é um relacionamento de adulto. Que a Aí gente veja, já na hora que eu falou. reconheço que ela começa a fazer, qual não é a minha exigência, vontade? né, vida? Não é reclamação. Não. É dizer como... É dizer o que eu preciso, é. eu preciso disso. E aí, na hora que ela começa a fazer o que eu preciso, o que eu sinto? Vontade de fazer o quê? O que ela precisa, o que ela, né? Retribuir, né? Aí- Exatamente. Aí eu não vou mais exatamente. fazer só porque ela precisa, eu já vou começar a fazer porque ela tá feliz por eu estar fazendo. E é essa a sacada, Essa que é a mulherada. sacada. Isso, A esse é o sacada é o jogo. seguinte... E é no básico, hein? É no básico. Não é um negócio assim, dia eu quero a que você me dia. leve pra Londres, o caralho, pode até ter também, mas é o básico poderia, do dia a né? dia. Eu ia adorar. O feminino gosta. Então, mas essa história, você sabe que eu tenho 21, vou fazer 21 anos de casada esse ano, né? Mas de uns tempos pra cá, que eu comecei a estudar sobre isso, foi que as coisas começaram a mudar, né? Foi que eu ativei o meu feminino, essa história do sexo, da libido, começar a entender como isso funciona, como é que o Perfeito. homem funciona. E tá tudo bem, parar de romantizar demais, porque o feminino, ele romantiza demais. Romantiza. Né? Então a gente assiste E o um homem de filme. menos. Exato. Você quer a mesma coisa do filme. Se vira nos 30, mas não dá. Não dá. A vida real A é realidade é diferente outra do coisa, filme, é. né? Pode falar. Pode falar. Não, a questão do feminino, não é isso. Quando a gente está com o nosso feminino Ativo, a gente vive uma sexualidade sem tabus, mas com responsabilidade, com aquilo que cabe para mim. Mas isso é cada casal. Isso não é uma regra, né? Não, é porque Existe eu sei a fala dele, irmão, porque eu sou homem, eu entendo isso aí. Não é. Você que ousar, muitos né? homens, Ser mais ousado. É muito mais isso do homem do que da mulher. eu O acho. homem, ele às vezes, do mesmo jeito que ele não se sente seguro para dizer que precisa, na hora que ele junto com a sua esposa, vai estar lá no seu romance, ele cria um tabu de que ele não pode colocar todos os seus desejos perante a sua mulher, porque senão pode achar que é uma mulher da vida. E a mulher é a isso mesma coisa, é uma né? infantilidade. Às isso aí. vezes a mulher tem É vários absoluto. bloqueios, Mas são porque bloqueios. lá de Exato. trás. Então eu não deixo o meu feminino fluir. Às vezes eu vou para a relação com o masculino ativo, aí eu chego lá na relação achando que eu tenho que fazer um filme pornô ali, porque o meu masculino tá ativo. Né? E na relação é o feminino que tá ali. Então eu vou lá com esse masculino ativo, é óbvio. Então eu não me permito muita coisa, né? Eu não me permito me sentir, porque quando tem uma definição tântrica, né, que fala sobre o sexo, que o sexo ele é vulnerabilidade. Eles lidam até como uma conexão espiritual, não é? Sem dúvida, na sistêmica a gente vê isso. Exato. Então pensa comigo, se você vai para esse momento de vulnerabilidade no seu feminino, se você se permite se entregar,
até ser conduzida, ou às vezes a conduzir, mas conduzir de uma maneira feminina, e o homem tá lá. E você aceita e acolhe, porque tem isso também, né? Você aceita e dá lugar e espaço para esse masculino, porque se você não tem espaço no seu coração para o masculino, isso vai impactar em todas as áreas da sua vida, inclusive ali na área sexual. Na área sexual. Então, se você consegue fazer essa dança de energias, com certeza, aí fica mais equilibrado, aí você sente prazer, porque, gente, o tanto de mulher que fala que não sente nada, que faz só para cumprir tabela, e aceita isso como se fosse algo natural. Na verdade, né? ela está perdendo a oportunidade de se sentir bem. E a gente assistiu uma palestra extraordinária, né? Porque quando a gente fala essa questão do que o homem e tal, não sei o que, na verdade, a mulher que não encara também o sexo como algo que é importante para ela está perdendo uma oportunidade grande de utilizar esse momento que é especial do casal, para que ela também relaxe, para que ela também possa ter ali, né, se ela vê como uma necessidade só do homem, claro. E não não dela. É isso. Foi bom de ter falado isso, porque a nossa fala não é de que é uma necessidade apenas do homem. Não, é dos dois, exato, né? É uma conexão. Aliás, um tema para o próximo podcast. Verdade. Pô, você sabe que eu ia falar um negócio e eu acabei esquecendo. Entendeu? Acontece. Vem muita coisa na nossa cabeça na hora que a gente tá é um tema. falando aqui. Você falou de pornografia. E isso é um tema que não é para agora, né, meu amor? Porque é um tema... pro seu podcast. Porque é um tema direcionado aos homens, porque são os maiores consumidores de pornografia. E eu posso falar que já usei... Isso é algo que é da prática dos jovens e dos homens. E depois que eu assisti um guru que eu gosto muito, que é o Dennis Prager, que é um senhorzinho, o cara é um americano extraordinário, e ele falando sobre os efeitos da pornografia, trouxe um convidado. Eu vou dizer o seguinte, depois a gente marca um outro podcast, mas a pornografia é um mal muito maior do que nós imaginamos, da mesma maneira que o cara acha que, de repente, né, fumar um baseado não está fazendo mal para ninguém, só para ele. Não é, existe uma cadeia, cadeia de fornecimento até você adquirir a droga. No caso da pornografia, é a mesma coisa, né? É aterrorizante o que está por trás, né? Até um tema polêmico, né? Mas o cara falou, onde que é com relação à exploração sexual de crianças, né? De crianças e de órgãos, enfim, de pessoas, é um negócio aterrorizante. Então, sem falar, tirando essa parte, e você comentou muito bem, do malefício que a pornografia traz para o casal. Porque cria-se uma... Primeiro que contamina a cabeça do homem, né, você fica pensando uma performance, né, lá, e você tira a intimidade, o que é próprio daquela mulher e o que é próprio daquele homem, entrega, né? A vulnerabilidade mesmo do momento, né? Mas a gente deixa isso para um outro capítulo. Outro capítulo, exato. Mas, fechando essa questão aí eu acho que algo nessa briga dos sexos, né, essa briga do feminino e do masculino, essa guerra, ela impacta em todas essas áreas, né? E aí, eu acho que era o que você estava falando, né, Sandra? Eu, quando cheguei na vida aqui do Luiz, o Luiz chegou na minha, então eu era essa mulher que não permitia ajuda, que dava conta de fazer tudo sozinha, e que carregava peso, que fazia não sei o que e tal. E o Luiz chegou, e eu acho que foi um momento onde eu já tinha... O que me fez aceitar um homem que era um homem que já com a sua... muito no seu yang, né? Bem ancorado na sua força masculina, né? Foram os meus fracassos. Eu já estava muito cansada, perto dos 30 eu preciso casar. O desespero era grande. O desespero não era mole. Ai, meu Deus. Mas eu tava fracassada mesmo. Eu tava cansada de fracassar. E eu falei, puxa, eu comecei a olhar pra trás e olhar os perfis dos caras que eu tinha namorado, né? E eu falava, poxa, tem uma coisa aí, né, no perfil. Teve relacionamentos que eu fui, sim, feliz. Fui todos, né? Mas, vamos dizer, alguns eu aproveitei mais. Mas tinha uma dinâmica parecida, que era esse masculino... Sempre estava à tona ali, né? Que esse masculino mais, vamos dizer, ele estava mais pro lado feminino do que com a força do masculino ocupando, porque ocupava esse lugar.
Então, eu falei, não, eu preciso, tem alguma coisa diferente que eu preciso fazer aqui, né? E aí, foi interessante que hoje, né, eu deixo muito com o Luiz, né? Vou sair, não levo bolsa, né? Então, antes eu tinha que... O meu poder era levar meu cartão de crédito, né? Agora, e ele dizia assim pra mim, né? Olha, eu vou casar com você, mas eu vou casar com conta conjunta. Ele falava pra mim, né? E eu falava assim, gente, mas o homem ganha mais do que eu. Que história que é de conta? Por que ele tá falando isso? Mas ele tava falando isso porque ele sabia que eu me falava do meu dinheiro, né? E eu falo que o Luiz foi um grande caminho pra mim, porque foi por meio da nossa relação que eu aprendi, que eu comecei o meu caminho de fazer as pazes com o meu feminino. Porque ele trazia essa questão, ele fazia essa questão do cuidado, ele, sabe, de servir. Então, hoje eu chego em casa, eu peço, minha vida, serve um vinho pra mim. Minha vida, então eu não precisa nem pedir, já tá na mesa. Já tá. Ontem eu cheguei, o jantar tava todo pronto lá, já me esperando, né? E me serve, né? O que foi, não foi? Não, é porque é muito legal, porque é uma troca, né? A Juliana tá falando isso, mas os avanços que eu tive, e era isso que eu precisava, apesar de eu estar reconectado com ter esse lado masculino, mas eu precisava me reconectar com meu pai. Né? Com meu pai e com a minha mãe, sem dúvida. E a Juliana me trouxe muito essa leveza que eu precisava. Olha que interessante, né? Nossa, muito. E a leveza vem do feminino, né? E aí eu comecei a olhar todas as dinâmicas que ele me trazia, que no nosso casamento me trouxe a dinâmica de cuidar de uma casa, né? Então eu já não tinha, eu tinha que ter um tempo além do trabalho para cuidar da minha casa, a própria dinâmica com os filhos, que são dinâmicas próprias do feminino, né? Digo, gerar uma vida, carregar uma vida, né? E eu precisava estar alinhada com esse feminino. E durante muito tempo, Sandra, eu desvalorizava isso. Eu achava assim, nossa, ficar fazendo serviço de casa, nossa, ele me ligava e falava, o que você fez hoje? Nossa, eu fiz isso. Ah, mas eu não fiz nada. Nossa, não fiz nada. Por quê? Eu tava o dia inteiro fazendo um monte de coisa, mas não fiz nada. Mas não fiz nada porque eu não valorizava o feminino, valorizava o que era do masculino. Isso é uma dica legal, né, que vocês têm dado aqui, que é quando você tem, né? Claro que tudo começa pela postura da mulher. Mas quando a mulher entra nessa postura, naturalmente o homem também começa a mudar, né? Como é que é isso, Sandra? Isso é o essencial, né? Porque quando a gente está na postura do masculino, a gente está no comando, né? A gente quer comandar. E eu sempre falo que o equilíbrio, ele é permissão. Né? Eu até já comentei no outro podcast que eu fui dar uma palestra e eu comecei a contar para as mulheres como que faz para trazer esse feminino. São coisas simples que a gente que está muito no masculino não percebe, né? Então, colocar uma música para dançar, servir as pessoas, o marido, os filhos, enfim, trazer essa leveza, né? Então, são coisas que a gente precisa permitir. Por quê? Esse equilíbrio, né, essa gestão dessas energias, elas acontecem por meio de reflexões, de comportamentos, então coisas novas que a gente não estava acostumada antes. Então, a Ju contando aqui da história dela. Ela precisou trazer para a história dela comportamentos, novos pensamentos, novas formas de olhar para a vida que ela não tinha antes. E que ela passou muito tempo pensando de uma forma e agindo de uma forma, né? Então, é óbvio que essa mudança não acontece de uma hora para outra. Então, você começa a ficar atenta para você mesma, né? Então, mulheres e homens, atentem-se para vocês, né? Para essa visão interna. Quando que eu tô mais no masculino? Quando que eu tô mais no feminino? E quando que é necessário colocar essas energias ativas? Então, no relacionamento, por exemplo, é óbvio que tem alguns momentos que você precisa ser decisiva. Esses dias eu gravei um stories falando que o feminino, ele não faz você entrar na submissão do jeito do tipo aceitar tudo, né? E até coisas contra você. Não. Muito pelo contrário. Você consegue sim impor aqui, não impor, né? Mas dizer, dizer aquilo que não tá bom, aquilo que tá bom, o caminho que você deseja, os seus sonhos. Então, olha só, a mulher empoderada, ela tem essa consciência do seu feminino, ela sabe o que ela quer. Então, se eu sei o que eu quero, se eu tenho na ponta da língua os meus desejos, é fácil eu chegar para o meu marido e falar, escuta, marido, isso aqui não tá legal. Será que a gente pode mudar?
né? Esse direcionamento que a gente vem dando aí, como o Luiz falou no começo, o casamento ele é dinâmico, né? Sim. Então, os relacionamentos... Eu tô há 21 anos com meu marido, eu casei com ele com 21 anos, né? Então, imagina só, eu não sou a mesma mulher. Hoje eu sou uma outra mulher, Sim. então essa dinâmica precisou ser reordenada. Está sendo reordenado o tempo inteiro. E para que isso aconteça, eu preciso tomar consciência de mim mesma. Perfeito. Né? E essa consciência que vai fazer eu trazer esse equilíbrio. E esse equilíbrio traz leveza para todas as áreas da sua vida. Muito Perfeito. bom. Nossa. Assim, é um assunto que dá pra gente, Muito né? vasto. Explorar Então- demais. Mas eu acho, olha, você que está assistindo, Ficou com a que gente. riqueza, né? Nós tomamos aqui, são coisas que são dinâmicas que acontecem na nossa vida todos os dias, no nosso casamento, na nossa maternidade, no nosso contexto profissional. É importante, acho que a Sandra fechou de forma belíssima, porque nós só conseguimos acessar e olhar para tudo isso, ter alguma melhora na nossa vida, se a gente realmente fizer um encontro pessoal, buscar o nosso autoconhecimento, buscar um novo olhar para aquilo que a gente tem feito e que muitas vezes nós estamos sofrendo com isso. Então, mulheres, nós podemos trilhar um caminho diferente aqui, ó, um caminho junto aos homens, sem ser melhor, sem ser pior. A gente pode traçar um caminho de equivalência com o potencial masculino, com o potencial feminino, equilibrando todas essas energias e transformando aqui a nossa realidade, a nossa vida, a nossa família. O masculino e o feminino estão a serviço da sociedade, a serviço da nossa família. Nós temos que tomar isso como uma grande força, sem competição. Né, Sandra? Eu agradeço você, gente. Olha, vocês que ficaram aqui até agora com a gente, nesse bate-papo tão gostoso. Gratidão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, curte, compartilha esse podcast que realmente tem riqueza, que tem ouro para você compartilhar com pessoas da sua família, com seus amigos. Gratidão por você ter ficado até agora. Obrigada, gente. Sandra, maravilha, Sandra. eu Foi amei. gostoso. Bom demais, né? Eu agradeço o convite. Espero que possamos aí ter esse equilíbrio de energias para que a gente possa ter relacionamentos mais leves na nossa vida, né? Legal. Sensacional. Gratidão pela Obrigada, sua entrega, muito viu? obrigada. Pessoal, obrigado por ter ficado até agora com a gente aí. Muito Isso bom. aí. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.